Amém, gente. Filipenses, capítulo 3. Uma outra coisa também que a gente conversou muito ontem foi sobre o tema de finanças, né? Porque o ano passado foi o primeiro ano em que a gente teve uma leve queda financeira, sendo que a nossa igreja, desde lá de 2018, vinha num crescente. No entanto, também foi importante, a gente falou sobre isso, deixar os irmãos tranquilos, porque apesar da queda financeira, a gente teve um aumento na conta bancária da igreja. Milagres acontecem, né, irmãos? E a nossa vida financeira é um grande milagre, de fato. Mas porque, na verdade, a gente tem tido uma contribuição fixa da igreja hispana, que se reúne aqui. É uma contribuição que a gente não cobrou, mas que eles se ofereceram a dar e a gente recebe. Então, eles contribuem com R$1.500 por mês. O nosso aluguel aqui é cerca de 8 mil. Mas eles contribuem com 1.500 e a gente recebe essa contribuição. E também o nosso bazar, que gerou mais de R$8.000 no ano passado. Então, com esses resultados, acabou que supriu toda a necessidade financeira da igreja, né? Ou complementou, não supriu, mas complementou, diante dos dízimos e das ofertas, o recurso que a gente precisava. Então, dentre tudo que a gente gastou e tudo que a gente arrecadou, eu acho que ficou uns 15 mil, né, Felipe? De superávit. Então, a gente teve ainda um saldo aí de uns R$15.000 no balanço geral de 2025. Então, é um grande milagre, né? Porque a gente não alcança a meta e o recurso vem de outras formas. Então, isso para falar da generosidade de vocês, da generosidade de Deus, da gratidão para aqueles que estão trabalhando no bazar, que gerou esses R$8.000. E, aliás, um desafio. Uma das coisas que a gente entendeu ontem e conversou ontem como igreja é a necessidade da nossa igreja mais aberta, mais ativa para a comunidade, mais aberta em outros dias que não só o domingo de manhã. E o bazar é um instrumento disso, porque o sábado de bazar aqui é um movimento constante de entra e sai. Há pessoas que vêm no bazar no sábado e voltam para visitar a igreja no domingo. O bazar gera esse recurso financeiro, mesmo vendendo as coisas muito baratinhas, que abençoa as pessoas, mas que também gera um recurso para a igreja. E a gente tem potencial de fazer bazar todos os sábados. Hoje a gente faz bazar um sábado por mês. E o ano passado, fazendo um sábado por mês, a gente já teve todo esse resultado. Então o nosso desafio é aumentar a equipe do bazar para fazer mais sábados. E aí a gente tem uma igreja mais aberta para a comunidade, a gente consegue fazer um revezamento dessa equipe, né, uma certa escala, porque é bastante trabalhoso, mas é possível com bastante gente. Então fica aí o meu apelo para você servir em todas as áreas da igreja, mas em especial no bazar, dedicando um pouco do seu sábado. E mesmo as pessoas que não podem servir um sábado inteiro, servem algumas horas, algum período e também já abençoam bastante, tá? Então, nosso sonho agora, a gente já saiu daqui ontem da reunião com a meta de fazer quinzenal, de aumentar mais um sábado por mês, e assim, quem sabe, a gente cresce também nesse fluxo. Uma outra coisa, em nome desse movimento, ou dessa abertura maior da igreja, é que a gente está buscando, e eu peço a sua oração por isso, uma organização social, cristã de preferência, que queira utilizar o espaço da igreja de segunda a sexta. Isso é uma ideia, a nossa liderança sempre foi aberta a isso, só que em alguns momentos eu corri um pouco atrás, outros momentos não, e a igreja fica praticamente a semana toda fechada, e beleza. E aí ontem a gente falou, não, vamos buscar isso com mais afinco. E aí eu já conversando com algumas pessoas, já falei com 2 caras de 2 ONGs diferentes, nessa perspectiva de possibilidade, que é a gente abrir o espaço, ter um atendimento que beneficia a comunidade, as pessoas aqui da região, e a gente também dá essa vida para a igreja, e um bom uso do espaço, porque isso também é mordomia cristã, né? A gente paga um aluguel alto e usa pouco, então a gente poder beneficiar pessoas e usar mais o espaço da igreja vai ser uma bênção, e a gente está buscando isso, e está aberto a essas possibilidades do que Deus pode fazer aí com a gente, tá bom? Mas vamos lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A gente está aí caminhando para o final dessa série, no final desse mês a gente termina
essa série em Filipenses. Olha só o que diz o texto da palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, aí Paulo fala de si, né? Circuncidado ao 8º dia de nascido, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que era para mim lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé, que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e que o teu Espírito Santo fale com a gente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, Filipenses capítulo 3, identidade além do desempenho. Esse texto, Paulo fala que ele vai repetir certas coisas, né? Eu penso que a pedagogia, ela carece de muita repetição mesmo. Nós que somos pais e mães sabemos bem disso. Falamos uma vez, e falamos duas, e falamos três, e falamos quatro, e falamos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é pedagógico repetir, para aprender, para inculcar, para ensinar. E Deus também faz isso com a gente. Não pensemos que só é a gente que repete com os nossos filhos. Deus também repete conosco. E fala conosco de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, e de uma forma, e de outra forma, e de outra forma. E que bom que Ele fala conosco, porque Ele também diz que Ele repreende todos aqueles que Ele tem como filhos. Aqueles que não são filhos, não há muito o que fazer. E Ele diz, alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de dizer isso novamente para vocês. Agora, tomem cuidado com os cães. Esses aí que praticam o mal, que falam de uma falsa circuncisão. A primeira música que a gente cantou, o Tiago trouxe o contexto, né? Da perseguição que a igreja do Senhor sofre ao longo da história. E sempre sofreu. Mas de como também a igreja tem prevalecido em meio a sofrimentos e tensões. Mas a igreja, ela tem pelo menos duas formas de enfrentamento e de tentativa de destruição. Uma forma é essa forma externa, a perseguição externa, os movimentos para matar os cristãos, os movimentos para tolir a liberdade da igreja, os movimentos para fazer com que institucionalmente ou formalmente a igreja inexista. Isso sempre teve na história, irmãos. Sempre falo isso, sempre existiu na igreja a perseguição. A perseguição à igreja cristã não é uma coisa do passado, é uma coisa desde lá do 1º século até hoje. Muda o contexto, muda a região, mudam os governos, mudam os métodos, mas sempre há.
num lugar ou no outro. Graças a Deus, no Brasil temos liberdade, mas não é em todo lugar que tem a mesma liberdade. Mas aqui Paulo faz um alerta para um outro tipo de movimento destrutivo da igreja, que é esse movimento de destruição interna. E se você ler direitinho a Bíblia, principalmente as cartas apostólicas, há uma preocupação muito maior com a destruição interna do que externa. A destruição, ou o perigo da destruição externa, vinha de Roma, vinha de César, vinha dos imperadores, esses que lançaram Paulo da prisão. É mais claro, é o inimigo declarado. Os cães a quem Paulo fala são os inimigos da igreja que estão dentro da igreja. São pessoas que lançam sementes malignas. São pessoas que são sorrateiras. São pessoas que falam e destilam veneno nas suas falas. São pessoas que querem fazer a gente desanimar, parar, deixar de servir. E Paulo chama esses de cães e diz: toma cuidado com esse pessoal. No caso aqui, eles queriam propor uma circuncisão, eles queriam voltar aqueles elementos do judaísmo, eles queriam dizer que Cristo não era suficiente, ou que a graça de Deus manifesta em Cristo não era suficiente. E Paulo chama eles de cães. E diz: olha, a circuncisão, a verdadeira circuncisão, está em nós pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos selou é que é a marca da nossa circuncisão. Nós não precisamos passar por um evento cirúrgico para ser circuncidado. A marca da circuncisão é o Espírito Santo de Deus em nós. E como esse Espírito Santo de Deus se manifesta na nossa vida. O fruto do Espírito como resultado dessa manifestação. Aqueles elementos de uma pessoa que de fato a gente olha e diz: essa pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa é cristã, essa pessoa tem nela o fruto do Espírito. Paulo diz: é isso que é suficiente. E não essa coisa de circuncidar-se como se fosse isso que garantisse salvação. E ele diz: olha, se alguém tem que confiar na própria carne, se alguém tem que confiar em si mesmo, se alguém poderia se gloriar nos próprios méritos, ele disse: eu poderia, porque eu sim fui circuncidado ao 8º dia de nascido, eu sim pertenço ao povo de Israel, eu sim sou da tribo de Benjamim, eu sim sou um verdadeiro hebreu, eu sim, quanto à lei, era um ser muito zeloso da lei, do grupo mais zeloso da lei, que eram os fariseus. Eu sim, esse meu zelo me levou a ser perseguidor da igreja, inclusive. Eu sim, quanto à lei de Deus, era irrepreensível. Paulo diz: eu era esse cara, completamente santo, completamente íntegro, completamente irrepreensível, numa perspectiva da lei. Na perspectiva de quem dá o dízimo até do coentro e do cominho, né? Que Jesus fala. Na perspectiva daquele que estuda a lei de ponta a ponta com todo zelo e cuidado. Na perspectiva daquele que obedece cada traço da lei, cada regra da lei, seja das questões cerimoniais, alimentares, de guardar o sábado, de fazer e acontecer do jeito mais cuidadoso e zeloso possível. Paulo diz: mas não é disso que se trata a nossa fé. A nossa fé não se trata dessa perspectiva de méritos pessoais. A nossa fé não se trata nessa perspectiva de obediência a cada letra e a cada vírgula da lei.
É uma outra dimensão de que se trata a fé e a espiritualidade cristã. Inclusive, o que nos dá a identidade como cristãos em primeiro lugar, é o que Cristo faz por nós, ou não o que nós fazemos por Cristo, ou pela lei, ou por qualquer coisa. E é muito doido isso, e é até meio paradoxal, porque eu agradeço as pessoas aqui que trabalham aqui na igreja, que trabalharam 12 horas ontem, que trabalham o ano inteiro, que passam a semana com todas as suas atividades profissionais e familiares, e atividades da igreja. E a gente pode pensar, nossa, essas pessoas aí são as dignas de salvação. Mas não é isso. Não é isso. Porque se você não fizer absolutamente nada pela igreja, e você for selado pelo Espírito Santo, você está salvo. Pastor, então eu não preciso trabalhar de sábado na igreja? Não preciso. Pastor, eu não precisa eu separar aqui o meu dízimo e contribuir todo mês? Não precisa. Pastor, então eu não preciso servir lá, ajudar as crianças, servir no ministério com crianças? Não precisa. Você precisa crer em Cristo. Só isso. Só isso. Nesse aspecto, Cristo basta. Cristo é totalmente suficiente. Pronto. Acabou. E é muito doido isso, porque essa semana eu fiquei sabendo de um falecimento de um pastor, que ele morreu quase que de tristeza, assim, por não estar mais pastoreando. Acontece isso, a gente morre de tristeza, né? Deixa de comer, deixa de se cuidar, E isso fala de uma identidade muito arraigada na tarefa, na função ou no dom. E que eu entendo isso, porque eu sou um pouco assim, né? De fazer, de trabalhar, de atividade. Inclusive me irrito muito com quem não quer muito trabalhar e não quer muito fazer. Porque eu acho que é isso, que tem que fazer, que tem que trabalhar, que tem que acontecer. Meu pai biológico tinha umas questões com o trabalho, e isso acho que me marcou muito. E me deixa muito resistente a pessoas que não querem muito trabalhar. A minha mãe era do tipo que eu estudava à tarde, entrava 1h no colégio, e ela me acordava às 7h, porque ela dizia, homem não pode passar das 7 na cama. Vamos, levanta. E o pessoal ainda fica falando que eu sou mimado aí, né? Mas ó, dona Anaildes era brava. Vamos, levanta. Homem não pode passar das 7h na cama. Então esse valor, né, do trabalho. No entanto, a graça de Deus é uma coisa tão grande, tão absurda, que não depende do nosso trabalho, que não depende da nossa ação, que não depende das nossas tarefas, que não depende nem da nossa moral ilibada, que depende do sangue de Cristo, que depende da cruz e tão somente dela. E quem fala isso é o apóstolo Paulo, que era um sujeito super zeloso da lei, que era um sujeito super trabalhador, que era um sujeito que vivia do ministério. Quando não tinha sustento do ministério, ele fazia tendas, que era um sujeito que viajava para lá e para cá, daqui para lá, que era um sujeito que sofreu 2, 3 prisões, que trabalhava muito, mas que dizia e reconhecia, quer saber? Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. A graça de Deus resolve tudo, absolutamente tudo, na nossa vida, no que diz respeito à salvação. E ele diz, todo esse meu zelo, todo esse meu empenho, inclusive, eu considerei, que eu chamava de lucro, eu passei a considerar como perda.
Eu passei a considerar tudo como perda diante do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Eu deixei tudo para lá, porque eu considerei até como esterco tudo que eu fiz. Eu considerei como esterco porque eu fui encontrado por Jesus, e esse encontro mediante a fé que veio de Deus, superou tudo. E aí não há nada que eu faça para conquistar a salvação nesse aspecto. Não há nada que eu faça para Deus, diante da grandeza do que Ele já fez por nós, já fez por você. Mas sim, Ele diz: eu quero ainda conhecer mais a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, e também participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo diz: Deus não precisa de mim, nem de você. Deus não precisa da sua performance. A sua identidade não precisa estar calcada na sua tarefa, nem profissional, nem ministerial, nem marital, nem como pai, nem como mãe. Todas essas identidades, por forte que sejam na nossa vida, elas podem ir embora. A sua identidade profissional, ela pode acabar quando você fica desempregado, ou quando você aposentar. A sua identidade ministerial pode acabar quando na igreja não há mais espaço, ou de alguma forma você não consegue mais desenvolver aquela atividade ministerial que você estava acostumado. A sua condição de pai, de mãe, ela se esvai quando os filhos saem de casa. A tal síndrome do ninho vazio, né? Tem pais que morrem de medo do filho sair de casa, porque morrem de medo desse ninho vazio e perder a identidade, porque eles se concentraram tanto nesse papel de pai e de mãe, e falam assim: se meu filho foi embora, o que eu sou? Eu só sei ser pai, eu só sei ser mãe. Se ele foi embora, eu vou achar que eu não sou mais pai, não sou mais mãe, então eu não sou mais ninguém, não sou mais nada. E Deus está dizendo: não, essas coisas são muito importantes, mas você não precisa concentrar a sua identidade nelas, porque todas elas, por mais que você faça elas por muitos anos, elas se esvão. Os filhos vão sair de casa, a profissão vai mudar, eventualmente você vai se aposentar, a dinâmica do ministério varia também. E aí? O que você é? E é muito doido, né? Porque a nossa identidade, tem muito essa coisa da gente ter a identidade naquilo que a gente faz, né? O que você é? A gente não diz: sou um cristão. A gente diz: sou bancário. O que você é? Sou advogado. O que você é? Sou médico. O que você é? Sou pastor. O que você é? Sou contador. O que você é? Sou professor. Porque inclusive a gente acostumou com isso, que essa pergunta, o que você é, a gente acostumou que na verdade é uma pergunta meio da nossa profissão, né? O que você é? E a gente fala a profissão, é meio lógico isso, no nosso contexto e no nosso tempo. Mas não é bem assim, ou não deveria ser assim. Existe algo mais importante na nossa identidade do que aquilo que a gente faz. Porque aquilo que a gente faz é um eterno por enquanto. Por importante que você seja, por importante que seja a sua profissão, por importante que seja o seu ministério, por importante que seja a sua atividade como pai, como mãe, é um por enquanto. Vai mudar, daqui a pouco aquela atividade não fará mais sentido. E as pessoas que se concentram nesse lugar, elas não conseguem viver quando isso não existe mais. Aí elas perdem a alegria de viver, aí elas ficam depressivas, aí elas morrem de tristeza, porque elas não sabem ser outra coisa. Mas é muito legal a gente pensar na afirmação de identidade que Jesus usava para si, ou que o próprio Deus usava para si, né? Quando Moisés pergunta: quem é o Senhor? Quem eu falo que o Senhor é? Ele diz: eu sou.
Ah, o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Jeová, o Senhor é o Yavé. A palavra de Deus para Moisés é: eu sou o que sou. É simples assim, eu sou. Sobre Jesus diziam: Jesus é um profeta, Jesus é um rabino, Jesus é um cuidador de pobres, Jesus é uma pessoa que cura enfermos, Jesus é um líder religioso. Mas nada disso abalava, e sobre nada disso Jesus se posicionava, senão como quem ele era, ou a identidade que ele recebeu do Pai. És o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então vai ser muito interessante a gente ser perguntado sobre quem a gente é, e a gente dizer: sou um filho de Deus, sou um cristão, ou eu sou o Reinaldo, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Agora o que eu faço? Eu faço um monte de coisa. Aí eu posso dizer o que eu faço. O que eu faço como pai, o que eu faço como marido, o que eu faço como pastor, o que eu faço como professor. São as coisas que eu faço. E que um dia, inevitavelmente, deixarei de fazer. Mas a minha identidade não está no que eu faço. Está no que eu sou enquanto essência. E aí sim, eu sou ser humano essencialmente. Eu sou um filho de Deus essencialmente. Eu sou alguém chamado por Cristo essencialmente. É isso que eu sou. Essa é a minha identidade. O que eu faço, vai variar muito dependendo do dia, dependendo da fase da vida, dependendo do contexto. E isso também, irmãos, nos liberta do resultadismo, né? Porque trabalhar é importante, ver os frutos e os resultados do nosso trabalho também. A gente trabalha e quer colher os frutos, quer ver o resultado. Mas o resultadismo exagerado, ele nos fará mal. Porque a gente pode tanto se achar demais, porque está tudo dando certo, os resultados estão vindo, então a gente pode se achar, né? O alecrim dourado de Jesus aqui na terra. Ou o resultado pode não vir, e a gente querer cortar os pulsos, porque o resultado não veio. Porque a gente trabalhou e não deu certo. Porque a gente construiu um negócio e desabou. E aí a gente entra em desespero, porque não deu aquele resultado esperado. Então, basear a nossa identidade nesse resultadismo também é perigoso. Porque a gente não tem muito controle sobre o resultado, na verdade. A gente imagina que, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito dinheiro. Nem sempre. Muitas vezes é o contrário, né? Fala-se que quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Se eu fizer aqui tudo certo, eu vou prosperar. Pode ser, mas pode não ser. Tem circunstâncias do mercado, tem circunstâncias do contexto econômico, tem circunstâncias do contexto político. Eu, como pastor, tem circunstâncias do contexto religioso, que eu não controlo, não sei. Não sei exatamente que resultado vai dar. E não sei exatamente, dando o resultado bom ou ruim, se a minha contribuição foi de 99% ou se a minha contribuição foi de 1%, entende? A igreja cresceu, explodiu de gente.
será que foi de fato meu trabalho? Não vai dar para saber. A igreja esvaziou, tem 3 pessoas. Será que também é exatamente uma culpa minha? Não, também não vou saber. Não tenho um controle exato sobre isso. Há uma contribuição, sim, claro, do nosso trabalho. Há uma lei da semeadura, da gente semear e poder colher. Mas pensa, inclusive na lei da semeadura, tem sementes que você planta hoje e nasce amanhã. E você já vê e diz, uau, acabei de lançar semente e já nasceu. Olha que beleza. E tem semente que você lança hoje, que vai brotar daqui a 50 anos. A Bíblia elogia Abraão, porque fala assim que Abraão viveu pela fé, porque o que Deus prometeu para ele, ele não viu. Ou seja, o fruto e o resultado do chamado de Abraão, não foi para a geração de Abraão, foi para o futuro, lá longe. No mundo transcultural missionário tem muito isso. Um missionário vai para um lugar e fica 10, 20 anos trabalhando. Aí quando chega uma segunda, uma terceira geração de missionários, a coisa acontece. Planta-se igreja, acontece coisas, por quê? Houveram sementes lá atrás. Só que tem lugar que demora para dar resultado. Então uma identidade baseada no resultadismo, vai ser complicada, porque você não vai ter controle. E você pode ir para os 2 extremos. Você pode se achar demais porque o resultado foi bom, você pode se achar péssimo porque o resultado foi mal. Mas na real, só Deus sabe. E a Bíblia diz, olha, um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. E Paulo diz, olha, se contente com Cristo. Agora, participe dos sofrimentos de Cristo. Torne-se parecido com Ele, identifique-se com Ele. E alcance a ressurreição dentre os mortos. Então, saber se você está vivendo certo, ou se você está vivendo errado. Eu estou vivendo certo ou estou vivendo errado? Baseado no resultado? Não. Para Paulo, viver certo ou viver errado é baseado na participação dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, se você não está sofrendo, está vivendo errado. E se você está sofrendo, se a vida está sofrida, está vivendo certo. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Paulo está dizendo isso. Ele fala, se eu estou participando dos sofrimentos de Cristo, eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou aqui preso, em nome de Jesus, eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou aqui padecendo necessidade, por amor a Jesus, eu estou fazendo a coisa certa. Não sei no que isso vai dar, mas eu estou fazendo a coisa certa. Hebreus fala assim, se você não estiver resistindo ao pecado, a ponto de sangrar, então você não está resistindo ao pecado. Se você não está enfrentando a sua própria carne, os seus próprios pecados, você não está levando a fé a sério. Os que levam a fé a sério, se colocam na cruz de Cristo. Os que estão levando a fé a sério, se submetem e se anulam, muitas vezes, por amor de Cristo. Entende? É isso a nossa fé. Os resultados, deixa Deus trabalhar. E deixa que venha, quando eles vierem serão maravilhosos os bons resultados. Mas não vamos nos medir pelos resultados, e sim por estarmos juntos a Cristo, participantes do seu sofrimento, sofrendo com o que Cristo sofreu e se alegrando
conforme Cristo se alegrou. Vivendo no seguimento de Jesus o tempo todo, das formas mais variadas. Isso vai ajudar a gente a não ser escravo do nosso ego, não ser escravo de nós mesmos, não ser escravo do resultadismo, não ser escravo do trabalho doido, workaholic, maluco. Nada disso. Estamos com Cristo e isso basta. Mas estar com Cristo é participar dos sofrimentos de Cristo. Se sua vida está muito boa, ela está errada. Tem que ter um tempero de sofrimento aí para você dizer, estou com Jesus mesmo, porque não está fácil. Se estiver muito fácil, tem uma coisa errada. É igual musculação. Se você estiver puxando a máquina lá e estiver leve, está fazendo errado. Não está adiantando nada. Está só passeando na academia. Se estiver fazendo força, fala, opa, está fazendo força aqui, está dando um suador. Ah, então tá bom, então é isso aí. Está começando a dar resultado. Está dando dor muscular depois. Aí, então treinou direito. Se não deu dor, não treinou. Só passeou. É assim que é. A vida no Evangelho é assim que é. A dor não se aparta de nós, não. Ela vai com a gente. E a gente vai com dor e tudo. É assim. Amém? Fica de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo, por tudo. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela instrução da palavra do Senhor, que insiste conosco. Obrigado pela graça do Senhor que se derrama na nossa vida, nos garante a salvação, nos garante a vida eterna, nos garante uma identidade de filhos e filhas amados, amadas do Senhor. Que bom ter essa segurança, Senhor. E que bom também participar dos teus sofrimentos, Pai. Nos ajude a ter forças, resistência, resiliência, para participar dos teus sofrimentos, para levar os nossos desejos, as nossas vontades para a cruz, para levar tudo aos pés da cruz e confiarmos no Senhor. Toda a nossa vida, toda a nossa identidade, todo o resultado do nosso trabalho nas tuas mãos, de forma que o Senhor seja glorificado em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, em tudo que os meus irmãos fazem, em tudo que os meus irmãos são, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém.